Olá a todos, amigos! Neste vídeo quero contar para vocês como finalizar uma pintura. Neste caso já temos a base pronta e agora vamos detalhar tudo. Eu geralmente começo o trabalho pela parte mais difícil, que é o rosto, e depois passamos para as roupas e para o fundo. Legal. Então eu começo o trabalho misturando as cores principais que vamos precisar. Isso facilita muito o nosso trabalho. Na segunda e terceira sessões, normalmente eu já trabalho com pincéis macios, sintéticos, mas na primeira sessão só uso pincel de cerdas. Então, olhem. Na paleta. Eu tenho... As cores principais são ultramar, azul ficéia, marrom Mars, escuro transparente, umbra de Leningrado natural, vermelho inglês, carmim vermelho escuro resistente. Começo com carmim vermelho resistente. Depois ocre temos, acho eu, carmim rosa, cádmio vermelho claro, cádmio laranja e cádmio amarelo médio. A partir dessas cores, pegamos as cores principais. Eu geralmente faço assim. Misturo a cor base principal da pele. Aqui eu não adicionei branco, vou adicionar agora. Então, a cor principal da pele é esse tom pêssego, o mais claro, puro. Eu faço com 3 cores, amarelo, escarlate e vermelho. E branco. Se ficar mais rosado, então você precisa colocar mais amarelo. Se ficar mais amarelado, ao contrário, coloque mais vermelho. Assim você vai conseguir o tom pêssego. Você já observa os tons que ele está conseguindo na modelo. Estamos misturando a cor e já alcançamos um novo tom. Um tom rosado com um pouco de amarelo, ainda misturando. Evito concentrar tudo em um só lugar, espalho os tons em várias direções para, de uma mistura, obter diferentes tonalidades aos poucos. Veja, aqui está mais amarelo, aqui ficou mais alaranjado, aqui está mais vermelho, e depois vamos adicionando as cores que precisamos. Aos poucos passamos para tons mais escuros. Normalmente, se for uma base, o trabalho é feito, pelo menos eu faço, começando pelos tons mais escuros. Primeiro, isso é prático porque o escuro, antes de sujarmos os pincéis de branco, nos permite... Trabalhar significa fazer algo difícil. É melhor colocarmos logo os lugares mais escuros, e quando adicionarmos o claro no pincel, ele já vai misturar com as nossas cores escuras. E assim deixá-los mais pálidos. Neste caso, já estamos fazendo um detalhamento. Aqui você pode seguir do jeito que for mais conveniente para você, especialmente dependendo do tema. Quais cores estão faltando? Se estiver muito escuro, para a base, você já começa a trabalhar com cores claras imediatamente. Se estiver faltando tons escuros, então já cobre com os escuros imediatamente. Agora quero ir adicionando cores mais puras aos poucos, mas de todo modo o trabalho precisará ser feito por completo. E então, nessas cores eu já adiciono tons mais sujos. Bem, podemos adicionar um pouco de rosa também. Com esse rosa temos o Marx marrom. Tudo bem. Misture e obtemos vários tons diferentes. Além disso, quando começo a misturar, no início eu tenho um objetivo específico de obter uma certa cor. Misturo vários tons diferentes, pois o rosto possui muitos cores e tons variados. Isso mesmo, para misturar especialmente levaria muito tempo, então eu simplesmente misturo de forma prática. Quando vejo a paleta, misturo cores em várias direções e surgem tons variados, marrons, alguns avermelhados. Em casos estranhos, só é preciso misturar ao máximo. Misturando essas cores puras, conseguimos obter algo intermediário. Já ficou algo assim, com o azul já ficou mais próximo, com o azul. Não tenha medo de adicionar, use sempre o dedo. Na verdade, as cores quentes ficam sombreadas, são boas e necessárias, tons acinzentados. Cinzento.
Muitos se perguntam como obtê-lo, por exemplo, misturando ultramarino com terra de siena natural de Leningrado. Assim eu consigo muitos tons diferentes. Você espreme bem o pincel na paleta para não deixar nada nele. Depois passo para tons mais escuros. Já misturei vários tons sujos diferentes. Agora com um pouco de bordô faço marrom. Muito frequentemente o marrom é usado com bordô. Quando temos muitos tons diferentes, o que podemos precisar? Sim, depois vemos quais ainda faltam para adicionar ao retrato. Agora vejo que até faltam alguns esverdeados. Mas veja, o ultramar é para isso. Se misturarmos o ultramar com amarelo, obtemos um verde sujo, quase nem parece verde. Agora, se misturarmos azul fitolucianina com amarelo, teremos um tom de verde mais nítido. E o meu pincel já está sujo de marrom. Por isso, é melhor usar o azul fitolucianina, mas com muito cuidado, porque o azul fitolucianina é uma cor que domina facilmente. Todos os demais são assim para nós. Mal dá para perceber, há um leve tom esverdeado. Como explicar? Precisamos disso. Mas não temos um tom claramente verde, no rosto há um tom esverdeado, além disso vejo também um bom tom avermelhado, meio bordô. Lá tem cores com marrom, podemos pegar essas também, até com laranja dá para pegar aqui. Essa etapa é muito importante para conseguirmos o máximo possível de cores e tons, para que depois possamos trabalhar mais rápido e fácil, quando simplesmente pegamos e adicionamos os tons que estão faltando para nós. Então vejam só, nós conseguimos essa paleta de tons aqui. Agora, nesse caso, vejam, eu vou gradualmente, ainda assim, a partir da base da pintura, especialmente o rosto. De qualquer forma, tudo terá que ser feito de novo, ou seja, cada parte não ficará sem ser trabalhada. Porque bem, em primeiro lugar, na base as cores são mais sujas assim, em todos os lugares nas sombras, isso é exatamente o que precisamos, mas é a própria camada da base. A primeira camada, mas é meio irregular, feia, ou seja, de qualquer forma, o retrato em uma camada só fica assim, meio estranho. Bem, não fica bonito. Com várias camadas de tinta, primeiro ela se fixa na tela. Fica muito melhor, muito mais agradável, mais uniforme. Em alguns pontos as cores ficam mais puras, a cobertura fica mais nítida e controlada. Enfim, é isso. Assim, cada retrato tem no mínimo 2 camadas, mas em média são 3 ou 4 camadas, principalmente no rosto. Então é isso. E de onde começar? Agora eu quero começar, por hábito, quero começar pelos tons mais escuros, mas ainda não temos os escuros, então agora estou limpando bem. Um pouquinho aumentado. Então, o que vamos fazer agora? Bem, eu vou encontrando aos poucos os tons que temos aqui. Bem, por exemplo, a base foi feita de forma bastante precisa, na verdade. Ultimamente eu tento fazer a base de maneira bem precisa. Isso facilita muito a nossa tarefa no futuro. Veja, aqueles tons esverdeados que eu usei, que eu até misturei um pouco mais, um pouco azulados, é justamente disso que sinto um pouco de falta aqui também. Como fazer? Testamos, fazemos essas meias de teste, vejo que está escuro e posso tirar com o dedo. De qualquer forma para nós. Quando temos uma paleta, temos uma tela. A cor que está na paleta está na tela, especialmente já na base. Tudo acontece cedo. A cor é percebida de formas diferentes porque o olho se ajusta em relação à superfície ao redor. Então, neste caso, basicamente vamos ajustando aos poucos, encontramos onde estão nossos tons com a ajuda de nossas pinceladas de teste. E neste caso, aqui está o que eu vejo em nós, por exemplo. Esta parte está mais clara agora, para os tons que temos aqui. Sim, agora eu vou mostrar. Aqui pego cada tom necessário e adiciono. Aqui está faltando algo. O cabelo vai sumindo porque a testa entra na sombra, faltando esse tom escuro, tipo bordô ou marrom. E aos poucos vamos esfumando com cores mais claras. Aqui já, quando estamos trabalhando. O detalhamento, ou seja, a finalização, como a seção final, ou uma das últimas. Trabalho nos detalhes. Aqui, cada pincelada já deve ser mais significativa, mais pensada, porque ela já pode ser a final. É por isso que agora eu começo encontrando
os lugares escuros onde ainda está faltando um pouco. Depois, aos poucos, chego à luz. É assim que conseguimos. Aqui está um pouco mais escuro e só um pouco mais. Ao fazer a base, quando você faz a base, não tenha medo de sujar as cores o máximo possível, porque sobre cores sujas, suas cores limpas depois, no final, vão se destacar muito bem. E em geral, a base deve ser mais suja, mais apagada, para que não haja nenhum destaque muito brilhante que possa deixar o resultado artificial. Olha só, repare nos detalhes. Mais precisamente, em termos de tonalidade, sim, o trabalho foi feito de forma bem próxima. Eu até agora simplesmente não consigo encontrar algo assim de imediato. Alguns erros. Se você com um olhar fresco não vê nenhum erro tonal em especial, então já pode começar com os detalhes, imediatamente usando um pincel fino para trabalhar. Mas novamente, depende do seu estilo. Alguns preferem pinceladas grandes e soltas, outros detalham e suavizam mais, depende do estilo. Se alguém ainda não sabe seu estilo, você pode simplesmente olhar diferentes quadros em várias técnicas, tanto com pinceladas grandes quanto com detalhes bem definidos. Aquilo que você mais gostar naturalmente vai te atrair mais e te satisfazer mais. Por isso eu uso pincéis mais finos. Novamente sintético, este é, na minha opinião, o tamanho 2. E quase sempre, começando pelos olhos, então os olhos, consequentemente, já devem ter uma linha mais precisa, mais exata, começando pelos tons escuros. Frequentemente, com os pincéis ainda sujos de branco, usamos umbra, azul fitalocianina e um pouco de vermelho de cádmio. Passamos então pela nossa borda dos cílios escura e pela pupila. Eles, em princípio, já são bastante escuros, mas passar uma tinta fresca por cima, de qualquer forma, não faz mal. E para o futuro, de qualquer forma, agora vamos precisar misturar. Depois, as sobrancelhas estão em princípio boas, mas estão muito escuras. É preciso adicionar um pouco mais de marrom, laranja, uma cor assim, na borda. Se em algum lugar tiver uma pincelada astra, desnecessária, você pode removê-la com o dedo, ou apagar, esfumar e depois adicionar novamente. Tem um brilho. Por enquanto, não fazemos com branco. Olha, essa parte aqui com o dedo, tá bom? Ou com um pincel seco, como for mais confortável. Se a área for pequena, é melhor usar o pincel. Se o dedo couber, ele também funciona bem. E aqui eu limpei o pincel. Não ficou muito bom, claro, mas tudo vai para o esfumado.
Assim. Esta área foi clareada à toa. Então, por enquanto, provavelmente vamos encerrar esta sessão por aqui. Você pode aumentar um pouco a bochecha aqui com o pincel. E levar para a sombra. Tá. 7, 4, 4. Já. Como? Se já não fosse tão frequente. Apenas faça... Bom, é isso. Chega. Você já tem o suficiente. Nos vemos no próximo vídeo.